Olá, pessoal. Na videoaula de hoje, nós vamos conhecer um pouco do sistema reprodutor. Faremos a divisão entre sistema reprodutor feminino e masculino. Começando pelo sistema reprodutor masculino, né, que é um dos sistemas que compreendem a anatomia, e nós temos diversos órgãos, inclusive órgãos reprodutores e urinários que funcionam dentro do mesmo sistema, assim como na mulher, e a gente vai visualizá-los. O primeiro órgão, então, do sistema masculino é o pênis, né? Pênis é um órgão em forma cilíndrica, onde ele é constituído por dois tipos de tecido, né? O corpo cavernoso e o corpo esponjoso, ou seja, o tecido cavernoso e o tecido esponjoso. Qual é a diferença dessas duas estruturas? É que o corpo cavernoso é a estrutura mais rígida, então é aquela que vai garantir a tarefa de ereção, que é o tecido erétil que está junto do corpo cavernoso. Já o tecido esponjoso, que é do corpo esponjoso, serve para proteção da uretra. A cavidade dos corpos cavernosos é a maior, fica na parte superior do pênis, e na parte inferior a gente tem o corpo cavernoso, né? Então, o corpo cavernoso está relacionado à ereção e corpo esponjoso está relacionado à proteção da uretra. Externamente, né, recobrindo o pênis, existe uma membrana, né, uma pele, e essa pele é chamada de prepúcio. Né? O prepúcio que, em muitos casos de religiões, como é o caso dos judeus, ela é cortada. Então, o prepúcio serve para proteger. No desenho aqui, a gente consegue visualizar, então, os corpos esponjosos, o corpo esponjoso é essa parte menor, onde tem a uretra no centro, e o corpo cavernoso é essa estrutura maior, onde tem aí os tecidos eréteis e a questão toda da vascularização do pênis que o torna mais ereto. O pênis ele tem uma estrutura, então, chamada corpo, e a extremidade do pênis é a glande, né? Então, a popular cabeça do pênis é chamada de glande. E ele tem dupla função, né? Ele tem função reprodutora, né? Função sexual, e a função urinária também, né? Então, está sendo eliminado urina, mas também está sendo eliminado o esperma, né? O líquido que contém espermatozoide e as demais substâncias ali que vão compreender o sêmen, né? Que vão compreender o esperma. Então, por este motivo, é o mesmo órgão que ele acaba tendo função urinária e sexual. A retirada do prepúcio de modo cirúrgico é chamada de postectomia, né? Que é a popular cirurgia de fimose, é o termo popular, fimose seria a doença, a patologia, e a postectomia seria realmente o corte cirúrgico. E a circuncisão, que é utilizada pelos judeus, na verdade, né? Como uma operação que remove parte desse prepúcio em torno da glande. Então, essa é a estrutura. Já os testículos são glândulas, né? Então, nós temos dois testículos, né? O homem tem dois testículos, e esses dois testículos, eles funcionam como glândulas, ou seja, eles são responsáveis por produzir hormônios. Os dois testículos estão localizados na bolsa escrotal, né? No escroto, que fica abaixo do pênis, e serve para abrigar, então, essas glândulas, essas duas glândulas que o homem possui. Qual é a função do testículo? A função do testículo é formar o espermatozoide, que são as células reprodutoras, mais especificamente aonde que esse espermatozoide é formado, no tubo seminífero. E a produção de hormônio. Qual é o principal hormônio masculino? A testosterona. Então são essas as duas funções dos testículos: formar o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, e produzir hormônio, sendo que a testosterona é o principal hormônio masculino. Por que é responsável, ou pelo que é responsável a testosterona? Ela é responsável pelas características masculinas. Então, a distribuição de pelos, a voz grossa, né, a barba, toda essa distribuição do corpo masculino, essa diferenciação do corpo masculino, ela se dá por meio deste hormônio chamado testosterona. Depois do epidídimo, na verdade, em cima do epidídimo, a gente tem uma estrutura novelada, como se fosse um novelo mesmo, de linha,
que serve para amadurecer o espermatozoide. Então, a função do epidídimo, que é como se fosse um chapéu em cima do testículo, aqui na foto a gente tem essas duas partes vermelhas aqui em cima do testículo, ele tem a função de amadurecer o espermatozoide. Então, o espermatozoide nasce no testículo e sobe para o epidídimo para ficar maduro. E aí ele vai permanecer na maturação até o período de ser liberado, né? Então, aqui existe o epidídimo dividido que faz esse processo. Já o espermatozoide é produzido dentro do testículo, especialmente nesse túbulo seminífero. E os ductos deferentes? Os ductos deferentes, eles são canais. Então, eles são canais que vão levar o espermatozoide do testículo, do epidídimo, para a cavidade pélvica. Qual é o primeiro espaço que cai nas vesículas seminais? Então, o ducto deferente ele serve para conduzir a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, desde o local onde ela está amadurecendo, que é o epidídimo, até a vesícula seminal, onde vai dar o início ao processo dos líquidos para compor o esperma. Então, o ducto deferente é este canal que sai do epidídimo e vai até a vesícula seminal, que é essa estrutura que está logo abaixo aqui dos ductos deferentes. Para que serve uma vesícula seminal? Ela vai produzir um líquido, e esse líquido é chamado líquido seminal. Esse líquido se junta ao espermatozoide para fazer parte do sêmen. Então, começa a dar nutrição e movimento para esses órgãos, né? Na verdade, eles vão começar a dar volume para esse espermatozoide. Saindo da vesícula seminal, vai para a próstata. Na próstata também tem mais uma outra produção de líquido para poder ajudar. Então, a vesícula seminal está aqui embaixo e ela está liberando o líquido seminal. Aí chegou na próstata, né? Então, na próstata ali, abaixo da bexiga, próximo da uretra, né? Na verdade, a uretra está passando no centro, a uretra está passando aqui no meio, e essa parte vermelha é a próstata. Então, a próstata está abraçando a uretra. A próstata também produz um líquido. Então, esse líquido da próstata é chamado líquido prostático, que é como se fosse semelhante também ao líquido seminal. Esse líquido prostático também se lança no ducto deferente, também se junta ao líquido seminal na uretra para seguir a formação do esperma. Né? Então, esse líquido prostático vai dar volume a esse sêmen, vai aumentar a mobilidade e vai neutralizar a acidez da uretra e da vagina. Então, vai acabar fazendo uma limpeza, vai acabar eliminando aqueles restos de sujidade, aquele resto de acidez de urina que existe tanto na vagina quanto principalmente na uretra do homem, né? Pelo fato da urina ser mais forte e poder correr o risco de neutralizar a ação dos espermatozoides. Então, o líquido prostático ele já limpa a uretra. E aí chega nas glândulas bulburetrais. O que são glândulas bulburetrais? São glândulas próximas à próstata que têm a função de produzir o último líquido, que é o líquido bulbo-uretral. Então, o líquido bulbo-uretral produzido na glândula bulbo-uretral que compõe o sêmen. Que também essa região é chamada antigamente de glândula de Cooper. Esta é a formação, então, do esperma, né, do sêmen. Os espermatozoides produzidos no testículo e amadurecidos no epidídimo, mais o líquido seminal produzido na vesícula seminal, mais o líquido prostático produzido na próstata e mais o líquido das glândulas bulburetrais produzido na glândula bulburetral. Os três líquidos e mais a célula, que é o espermatozoide, formam o esperma, que é o sêmen. Tudo isso vai desembocar e ser exteriorizado por um canal que se chama uretra. Então, uretra é musculatura lisa, está conectada à bexiga, passa pelo interior do pênis e comunica-se com o externo, né? Comunica-se com a parte exterior do nosso organismo. Então, toda a urina produzida pelos rins, armazenada na bexiga, passa pela uretra para ser exteriorizada.
O esperma, o sêmen, também chega ao exterior do corpo através desta região, né? Então, por isso que tem essa dupla função, tanto urinária quanto sexual e reprodutora. Então, a uretra vai transportar essa urina que vai sair ali da bexiga, do final da bexiga, mais o espermatozoide, as células que vão sair ali do final ali das vesículas seminais e glândulas bulbouretrais e líquido prostático. Então, esse líquido ali vai acabar fazendo uma limpeza, né, desta região, já que para neutralizar a acidez da urina e possíveis questões tóxicas. Quando acontece uma cirurgia de vasectomia, é este canal deferente ou este ducto deferente que ele é eliminado. Então, é esta região aqui que ela acaba sendo cortada, né? Então, essa região ela é seccionada, já que nós temos um tipo de problema ali pela transmissão pela passagem, então pega-se essa área aqui e ela é cortada. Então, por um problema de passagem de espermatozoide, não vai ter mais essa multiplicação do espermatozoide, passagem dali para poder engravidar, ou seja, chega até metade do caminho, ele nasce nessa estrutura do testículo, caminha até aqui e daqui ele não consegue subir, não consegue ultrapassar porque já está cortado. Então ele vai voltar, vai ser eliminado nessa estrutura, vai ser eliminado neste caminho, né? Ele não tem o retorno, então ele acaba voltando para o seu lugar de origem até ser eliminado posteriormente. E aqui só uma estrutura que, na verdade, demonstra nesta imagem como que é a característica do espermatozoide, né? Naturalmente, ele vai ter uma cabeça com seu corpo, seu flagelo, que é o local que vai dar movimento, que é o que ajuda na movimentação desse espermatozoide, e qualquer outra deformidade, como duas cabeças, como um flagelo meio torto, ou não ter esta cauda, ou ter uma deformidade no corpo do espermatozoide, tudo isso é um problema, né? E, na verdade, um retardo, um dano para que ele não consiga fecundar o óvulo e, consequentemente, ter aí algum problema gestacional. Então, isso de reprodução, na verdade, né? E, consequentemente, não vai ter a gestação. Então, na verdade, o foco aqui, o problema, seria o homem com algum problema na célula reprodutora que não consegue avançar neste sentido. Vistos microscopicamente, aqui estão, né, os milhões de espermatozoides que são eliminados a cada ml de sêmen e apenas um vai acabar fecundando. Já o sistema reprodutor feminino, né, que também compõe a questão urinária e também compõe a questão sexual, reprodutora, é composto por vários órgãos também, como as tubas uterinas, a uretra, a vulva, o útero, o ovário, o clitóris e a vagina. Então, estes são os principais órgãos aí do sistema reprodutor feminino, vendo agora individualmente todos eles. A vagina, que é das principais regiões, a gente precisa compreender que vagina é canal, vagina não é a parte externa. Aquilo que se visualiza no corpo reprodutor, na região genital feminina, é vulva, porque canal vaginal é interno, que é o que se usa para exames, que é a passagem do canal do parto, que é onde o pênis é colocado, isso ali é vagina, é canal interno, então não se vê isso naturalmente. Então, a vagina é um canal muscular também, com musculatura lisa, que está ligando o colo do útero ao externo do nosso corpo. Tá? Na parte exterior, ela possui uma película, uma membrana que se chama ímen. Então, esse ímen, ele meio que bloqueia a região da vagina, né? E você permanece com esse ímen até o período da puberdade, então que vai se romper ou com excesso de fluxo sanguíneo, então, às vezes na primeira menstruação, né, numa menstruação ele acaba rompendo pelo excesso de fluxo sanguíneo, ou ele se romperia pela primeira relação sexual, né, primeira introdução de pênis na vagina. A vagina é o local onde sai o fluxo menstrual, então onde sai a menstruação. É o local receptor do pênis, né, durante a relação sexual, então é considerado o órgão copulador.
e junto com o útero forma o canal do parto. Então, esta região aqui é a vagina, desde o colo do útero, que está nessa parte de cima, até a exteriorização aqui próximo da vulva, que é a parte externa. Todo este canal aqui, então, é a chamada vagina, é o chamado canal vaginal. Então, depois se chega no útero. O útero é músculo também, então o útero é uma estrutura muscular. Tem aí um tamanho semelhante a uma pera e pode permanecer aí por um tamanho muito maior durante o período gestacional, até o final, né? Mas é músculo, então vai acabar regredindo depois ao tamanho normal. Obviamente que pela multiplicação de células e trabalho que se tem de contração e relaxamento, essa musculatura nunca mais se torna a mesma, né? É possível perceber aí por uma visão profissional e por exames de imagem que esta mulher ela já teve algum tipo de gestação, ela não é um útero nuligesto, né? Já é multigesto. Então temos o útero. E dentro do útero a gente possui algumas partes, né? Algumas cavidades. Então aqui é um útero fechado, aqui a gente tem um corte do útero com essas paredes, mais este canal inicial e a parte do corpo do útero. Quando se fala em músculo, a gente também tem músculo dentro do útero que faz algumas camadas. Então, a gente tem 3 camadas musculares no útero. O endométrio, o miométrio e o paramétrio. Tudo que é endométrio é dentro, tudo que é endo é dentro. Então, endométrio é a camada mais interna. O mio é músculo e é meio. Então, nós temos a camada do meio. E o paramétrio é a parte mais externa. Como se fosse o pericárdio do coração, o paramétrio é a parte externa. E nós temos regiões dentro do útero também. O fundo do útero é a parte mais superior. Então, a parte mais superior ali é chamada de fundo. Já o corpo é a área central. A parte maior do útero é chamada de corpo. Cérvix é a parte mais estreita, é um canal, é onde inclusive se utiliza a escova Campos da Paz para poder coletar material da ectocérvice, da endocérvice. E o colo do útero é a parte mais externa, é onde com a espátula de Aires se consegue coletar material. Então a gente consegue ver aí essas estruturas. Então, a gente tem essa parte aqui que é chamada de colo, posteriormente essa parte aqui que ela é chamada cérvix, o corpo é essa estrutura, né? E o fundo do útero é esta região aqui. Então, são as estruturas, as partes de um útero. O útero é um órgão muscular e tem uma capacidade gigantesca, né, de elasticidade e de extensão, por isso que um feto consegue ser gerado ali, né, o óvulo fecundado, gerado um feto até ali seus 30 centímetros, um pouco mais, um pouco menos, os seus 3 quilos, 4 quilos em média, e permanecem nesta região até o parto, se tudo correr bem, até o período ali dos 9 meses. O útero ele está dentro então dessa região pélvica, dentro da cavidade pélvica, e ele está entre a bexiga e o reto. Ele está levemente inclinado para frente, ou seja, ele está levemente inclinado para a parte da bexiga. Por isso que as mulheres gestantes, estando a bexiga está nessa região, o útero fica caindo em cima da bexiga, por isso que a gestante sente mais necessidade de urinar, porque o útero está comprimindo a bexiga, e o reto, que é essa estrutura aqui, fica comprimida também, por vezes acaba tendo ressecamento de fezes, né, onde essa gestante começa a ter períodos de constipação. Existe o útero retrovertido, que se chama, né? Útero em posições diferentes do que é normal.
Então, um útero normal é esse útero pontilhado que se vê na imagem, e quando o útero está invertido, ao contrário, retroflexão ou retrocessão, quando ele está mais em pé, ou antiflexão, quando ele está totalmente dobrado, mas porém para a parte da frente, são as posições de útero retrovertido, onde a probabilidade de engravidar ela é menor, né? A chance de não engravidar, o risco de não conseguir segurar esse bebê é maior, porque a posição do útero fica diferenciada, né? Fica complicado. A parede uterina, então, né, de um recém-nascido, numa evolução aí de 4 anos, puberdade, até uma mulher nulípara, que é aquela que nunca teve parto, fica com as cavidades musculares todas formadas e à espera da fecundação. Uma mulher múltipla, ela já tem um hiperdesenvolvimento, né? Ou seja, já começa a ter mais uma atrofia muscular, no sentido de crescimento muscular, porque a musculatura está sempre relaxando e contraindo, e já teve alguns filhos, né? Ou no mínimo um filho, e aí esse útero já fica diferente visualmente. E uma mulher já num período de pós-menopausa, que é onde já tem a cessação dos hormônios, já tem a cessação da descarga hormonal e ela já não fecunda mais, ela começa, então, a deteriorar essa musculatura, né? E aí o útero vai ficando menor de tamanho, essa camada muscular também vai ficando menor. As tubas uterinas são os órgãos que vão fazer o contato, né? Vão fazer a ligação do ovário com o útero. Qual é a função da tuba uterina? É manter ali a fecundação. A fecundação sempre vai acontecer nas tubas uterinas, né? Então, a tuba é todo este canal que está saindo aqui do útero, caminhando tudo até chegar no ovário, que é o órgão que produz e libera esse óvulo. Então, as tubas uterinas têm essa função de transportar o óvulo até o útero e deixar acontecer ali a fecundação. O que é fecundação? É o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, o sêmen entra na vagina, passa pela cérvix, pelo corpo, passando aqui no fundo do útero e caminhando. O óvulo está sendo liberado aqui pelo período de ovulação do ovário, vai caminhar pela tuba uterina e vai aqui no meio acontecer, se assim for, a fecundação. Depois eles vêm juntos para se depositar e se fixarem na parede do endométrio dentro do útero. Aqui é um óvulo rodeado de espermatozoides na tentativa aí de uma fecundação. Chegamos no ovário. Então, ovários são glândulas femininas, né? São gônadas femininas, né? Gônada, a mesma coisa que glândula. Assim como os testículos são as glândulas masculinas, o ovário são as glândulas femininas, né? Então, ficam situados no interior da cavidade pélvica, um ovário de cada lado, onde vai mensalmente liberando o óvulo de um lado e de outro aleatoriamente, assim, né? Na verdade, hora o mês de um, hora o mês do outro. Os ovários têm a função, então, de produzir e desenvolver os óvulos. Além de produzir e desenvolver óvulo, o ovário também tem a função de liberar, produzindo os hormônios estrogênio e progesterona. Então, são os dois hormônios femininos. Qual é a função do estrogênio? O estrogênio é a característica feminina. Então, assim como a testosterona é a característica masculina, o estrogênio é o corpo feminino, é a transformação do corpo de menina para mulher. Então, desenvolvimento de glândula mamária, alargamento de quadril, a voz um pouco mais fina, distribuição de pelos, deposição de tecido abdominal, né, adiposo, geralmente abdômen e outras áreas do organismo. Então, o estrogênio é esse que vai fazer aí a parte do corpo da mulher, que desde a fase embrionária, após a fecundação, ele já se começa a ser liberado. E a progesterona está relacionado mais à parte de desenvolvimento do embrião e preparando a secreção de leite, né? Já que essa gestante vai amamentar, né? Vai ser puérpera, vai amamentar uns meses após o parto. A progesterona, ela prepara o útero para receber o embrião, então ela prepara as camadas do útero, principalmente o endométrio, e ela ajuda na secreção de leite materno. Então, ela prepara
espessando a camada do endométrio, ou seja, deixando o endométrio mais grosso, mais fofinho para receber o feto, né, o embrião. E ela também inibe a contração do miométrio. Por quê? Porque essa musculatura ela vai contrair sempre se não ter fecundação, para daí ser eliminado em formato de menstruação. Como agora está tendo, né, possivelmente uma fecundação, precisa preparar o endométrio e ao mesmo tempo contrair a outra camada, que é o miométrio, para que não esteja o aborto espontâneo, né, para que não seja expulso o feto. Então acaba aumentando essa vascularização ali e ainda assim desenvolve a placenta nesta área, nesta região. Os ovários, eles param de secretar hormônios numa média de 40 a 50 anos, aproximadamente. Isso é baseado em amostra, né? A gente sabe que tem mulheres que entram na menopausa após os 50 anos, tem mulheres que logo após os 40 já estão começando com problemas de evolução de hormônios, enfim, desregulação. Então, a gente tem aí uma média de 40 a 50 anos para a menopausa, mas isso pode acontecer um pouco depois mesmo. E tem um pouco a relação de que se a mulher ela acabou ovulando bem mais cedo, né, tendo a primeira menstruação mais cedo, ela pode entrar na menopausa um pouco antes, o que também não é regra. Então, vai muito do hormônio dela, da descarga hormonal que ela tem ao longo da vida e principalmente no final. Aí acontece a ovulação. Ovulação é a liberação do óvulo. Então, esse óvulo agora foi liberado pelo ovário e vai começar aí o processo já de possível fecundação, né? Então, uma vez por mês, o óvulo ele é liberado para dar início a esse processo, ver se vai acontecer a fecundação. A ovulação é só a saída do óvulo do ovário, caminhar até a tuba uterina, e se teve fecundação ou não, ele vai chegar até o útero. 14 dias após a ovulação, né, uma média de 14 dias, não aconteceu o período de fecundação, ou teve ovulação e o espermatozoide acabou não chegando, não houve liberação, houve uso de método contraceptivo para impedir isso, o endométrio começa a se descamar, então ele vai se desintegrar. Então, os vasos sanguíneos que estavam nutrindo aquele espaço para possivelmente receber o feto também vão começar a se romper e vai liberar o sangue que vem, né, em formato de menstruação. Então, né, essa ovulação que não ocorreu, o endométrio começa a descamar juntamente com a vascularização. Esse óvulo foi fecundado, a gente tem o encontro do óvulo com o espermatozoide que se chama fecundação, que acontece na tuba uterina, e aquele ser ali que começou a se formar se chama ovo ou zigoto, e ele começa a se multiplicar. Esse ovo ou zigoto vai ficar no útero, vai se dirigir até o útero e vai ser implantado no endométrio. Então, ele vai se fixar no endométrio. Essa fixação que acontece no endométrio se chama, então, de nidação. Nidação é o processo que o embrião, que já é o óvulo com o espermatozoide fecundado, gruda e se enterra na parede do endométrio, na parede do útero, para que aconteça ali o processo todo de gestação. Externamente, então, existe a vulva, né, que são genitais externos mesmo, né? Na verdade, é a parte onde tem o orifício vaginal, o orifício uretral, que se conhece como vulva, né? A exteriorização dos grandes lábios e dos pequenos lábios também é essa estrutura aí chamada de vulva. A fecundação, que é o encontro do óvulo e espermatozoide, né? Então, os ovários vão acabar liberando o óvulo. Assim que esse óvulo ele é liberado, ele vai caminhando pela tuba uterina. Os espermatozoides vão tentar chegar, né? Se aconteceu ali o período fértil, houve relação sexual, e os espermatozoides estão encontrando esse óvulo, eles vão tentar fecundar, né? Vão tentar ser introduzidos no interior, né? Apenas um deles vai ser introduzido, se não tiver questões gemelares nesse sentido. Assim que o óvulo é fecundado, os demais espermatozoides acabam morrendo e começa ali a formação do ovo ou zigoto. E a célula vai se multiplicando. Então tem a divisão celular, esse óvulo fecundado agora é chamado de ovo ou chamado de zigoto, e nas próximas 24, 36 horas eles vão começar a fazer a divisão celular até compreender ali algumas células se multiplicadas, que é o embrião, que vai acabar se fixando, entrando no útero
e fazendo o processo de nidação, que é a parte de fixação, implantação no útero e permanecer ali pelo período todo gestacional. Só a título de curiosidade, como que acontecem os gêmeos idênticos ou gêmeos fraternos, né? Ou seja, os gêmeos que são iguais ali do mesmo sexo ou os gêmeos que são sexos diferentes e que têm características diferentes. Se for gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos, acontece um óvulo e um espermatozoide. Então, a mulher libera um óvulo, acontece a fecundação por um espermatozoide, eles estão na mesma placenta, vão ser desenvolvidos na mesma placenta, em sacos amnióticos diferentes. Estando na mesma placenta, por isso que eles vão ter as mesmas características, e teve um óvulo e um espermatozoide só. Agora, se for gêmeos dizigóticos, que são gêmeos fraternos, que são gêmeos diferentes, acontece a liberação de 2 óvulos, com mais 2 espermatozoides, cada um fecunda um, e eles são gerados em placentas diferentes. A probabilidade de se ter gêmeos, isso em processos naturais fisiológicos, né? Quando se fala em processo científico, laboratorial, de inseminações artificial, a chance de se ter gravidez gemelar é grande porque sempre se coloca mais óvulos e mais espermatozoides, né? Então sempre se fecunda mais porque é um procedimento caro, invasivo e que tem que ter uma chance quase que nula, né? Não existe chance nula, mas tem que ter uma chance muito pequena, quase nula, de dar errado. Então se implanta muitos óvulos fecundados, porque daí aqueles que não darem certo, enfim, vão acabar ainda assim tem outras possibilidades. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.